Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, com cada um de vocês, que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando nesses momentos diferentes da nossa vida, né? Estamos hoje aqui para dar continuidade nessa série de vídeos que estamos gravando, estamos postando. Esse é o terceiro, lembrando que o texto que nós estamos tendo como referência, porque temos falado aqui, é o texto de Filipenses 4, 6 e 7, que diz que nós devemos estar tomando algum cuidado com a ansiedade, né? Pedro vai falar na sua carta que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E no texto de Filipenses, há o reforço, né? Quando Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentemos nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Bom, hoje, tentando fazer um pequeno amarrado de tudo que nós falamos, lá no primeiro vídeo nós incentivamos a cada um dos que tem nos ouvido a confiar em Deus, a depositar sua confiança no Senhor, receber a paz de Deus, que é muitas das vezes o livramento, não da crise, mas o livramento durante a crise, né? Eu acho que isso precisa ficar bem fixado na nossa cabeça e no nosso coração. Já o vídeo que foi depois desse, o segundo vídeo, nós já falamos um pouco mais sobre a maneira como nós devemos nos comportar diante de Deus, uma vez que Ele também aguarda de nós um posicionamento, uma vez que Deus também exige de nós um posicionamento. E aí nós temos falado de muitas situações teológicas que às vezes se mostram inadequadas em relação ao que se apresenta sobre Deus. De um lado, parece que temos uma teologia que nos faz, eu diria, descansar em Deus de um jeito quase abusivo, né? Uma fé que praticamente não precisamos fazer absolutamente nada, onde nós devemos apenas esperar as coisas acontecerem, e esse tipo de teologia me preocupa. De um outro lado, existe uma posição teológica que diz que nós devemos fazer coisas o tempo todo, estar agindo o tempo todo, ser proativos, para não sermos pegos de surpresa, se esforçando o tempo todo, e muitas das vezes o ativismo religioso é a prática muito comum desses nossos irmãos. O que nós estamos tentando mostrar aqui é que parece que nenhuma coisa e outra vão resolver a nossa maneira de se comportar diante de Deus. Parece que não existe um meio termo, não é isso que está sendo falado aqui. Existe uma maneira bíblica de nós nos comportarmos. Em alguns momentos teremos que ser proativos, teremos que levantar as nossas espadas e correr em direção ao nosso inimigo. Em outros, o Senhor vai nos direcionar a guardar. A Bíblia conta histórias onde muitas das vezes o Senhor disse ao povo: apenas marche, diga ao povo que marche, ande, apenas isso. Em outros momentos o Senhor orientou o seu povo, orientou seus líderes a saírem de seus locais, como por exemplo aconteceu durante a conversão de Paulo, e Paulo, eu diria até, foi pego de surpresa pelo Senhor. E que tipo de atitude Paulo teve que redundou na conversão dele? Ele foi arrebatado pelo Senhor, porque Deus não segue as nossas regras. Deus tem o jeito dele agir, e Ele faz o jeito dele agir conhecido nas Escrituras. Deus mostra que Ele age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quiser, quando Ele quiser. Nós que somos os seus filhos, não precisamos ficar preocupados com as ações de Deus. Vamos ficar preocupados com as nossas. Vamos olhar para as nossas ações. Nós que estamos estudando na classe de jovens o assunto santificação, nós vimos
que a santificação é um processo que começa com Deus, é Deus que me dá todas as condições para eu me santificar, Ele mesmo é quem me santifica, mas eu também participo ativamente desse processo de santificação. Nesse momento de crise agora, nós podemos confiar em Deus, mas o que fazer? Muitas das vezes a palavra confiar vai implicar em não fazer absolutamente nada mesmo, nada que vá contra as Escrituras. Em outros momentos, talvez eu precise fazer algumas coisas, coisas que glorifiquem ao Senhor. Mas como saber disso? E aí vem a pergunta. A Carla, agora de manhã, estava até conversando comigo e ela perguntou, mas o que fazer? Aí eu disse a ela, fazer o que a Bíblia diz. E nesse texto que nós lemos, a orientação é clara. Tornando conhecido diante de Deus as vossas súplicas. Nós devemos apresentar a Deus as nossas petições. O que significa isso? O que esse texto está falando? Nós devemos orar. Mais do que nunca, o relacionamento do cristão com o Deus que ele serve, com o nosso Deus, é através da oração. Pode ver, o ansioso normalmente pensa o assunto, já tem uma resposta para ele mesmo daquilo, muitas das vezes baseadas nas suas percepções, no seu conhecimento, nas suas opiniões e dificilmente coincidindo com aquilo que Deus quer fazer ou mostrar. Por isso que a ansiedade, até certo ponto, ela é possível, ela nos ajuda em algumas situações, mas eu diria que quanto menos ansioso, melhor. Conforme a ansiedade dá lugar a espaço à fé e a confiança em Deus, Deus nos responderá através das orações, as nossas petições, as nossas demandas, as nossas crises. E eu agora já, não abrindo um parênteses, mas eu já conclamo, já convido, já chamo os irmãos a que nós nesse momento estejamos orando. Senhor, o que queres que eu faça nesse momento de crise? Nós temos orientações do governo, nós temos orientações da Organização Mundial de Saúde, nós temos o exemplo de outros países, nós temos partidos políticos dizendo uma coisa, nós temos outros partidos dizendo outras coisas. O que Deus falou para você fazer? Provavelmente alguma resposta já está nas Escrituras, já está escrito, mas nós não lemos. E aí, além da oração, a leitura bíblica. Vocês estão percebendo como o nosso devocional com Deus é muito importante? Parece que nesse momento de crise, aqueles cristãos que já estavam acostumados a ter uma vida regrada de oração, de leitura bíblica, de devocional com Deus, de momento íntimo com Deus, estão olhando para esse momento já com algumas certezas nos seus corações. Já os cristãos desavisados, já os cristãos já mais relapsos, já mais acomodados, foram sacudidos. E eu posso dizer que eu talvez seja um desses que tomou uma boa de uma sacudida, né? Apesar de gostar muito da palavra, eu tenho certeza que sempre há um espaço na minha vida para mais me dedicar ao meu Deus. Tenho certeza que na sua também. Perceba, se de alguma forma a sua vida cristã antes desse momento de crise e depois desse momento de crise não foi mexida em alguma coisa no seu relacionamento com Deus. Eu espero que sim, porque senão tem alguma coisa errada com todos nós, tem alguma coisa errada com a igreja do Senhor. Olhe para esse texto e confira. A arma secreta para se saber a vontade de Deus é leitura da Escritura. Ele já respondeu alguma coisa aqui, se não tudo. Segundo, as suas orações com Deus. A maneira como você se dirige a Deus através das orações. E não espere alguma coisa muito grave estar acontecendo para que você faça um clamor desesperado. Se for necessário, faça. Mas um dia de cada vez. A minha avó, que já faleceu, ela costumava dizer, onde pinga, não seca. Eu acho que essa ideia é boa para isso. Aonde pinga, não seca. Aonde sempre tem um pouquinho, aquele local nunca estará seco. Seu coração talvez estivesse
ressequido pelas movimentações de todos os problemas que envolvem o planeta Terra. Mas será que você não foi abalado nesse momento, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha irmã, servo do Senhor, ou você que não ainda serve ao Senhor? Você não sentiu vontade de correr um pouquinho mais para Deus? Então corra. Ele continua esperando uma ação positiva, ativa sua, em resposta a muitas coisas que ele já andou fazendo na sua vida e muito mais ele deseja fazer. Não seja um empecilho para a ação de Deus na sua vida e também na ação de outros, ok? Deus abençoe vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.